Olá pessoal, eu sou Waldson Braga, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube. Eu convido você que não conhece meu trabalho a conhecer meu trabalho, que tem aqui vários material embaixo, vários, disponível para você conhecer como você pode usar a ferramenta da arte como ferramenta de ajudar vidas a encontrar um sentido. Agora, nesse momento, são 6 da manhã e eu acordei hoje com o desejo de liberar algo do seu coração. Então, eu quero compartilhar com você esse momento e eu espero que ele traga para você um sentido, para você refletir sobre a vida. E muitas vezes nós somos julgados, né? Geralmente as pessoas elas não conseguem encontrar a raiz do problema e acaba buscando as suas verdades de uma outra forma. Eu me recordo que quando eu trabalhava no sistema prisional, demorou muito para me aprender sobre a verdade de quem cometeu o crime, a verdade da justiça e a verdade da pessoa que foi agredida, né? Então, existem 3 verdades, no caso, no sistema prisional. Claro que existe uma verdade absoluta, né? E quando Jesus se define como a verdade, né? Tem até o nome dele que está aqui embaixo. Olha que nome lindo. Quando Jesus se define como a verdade, ele apresenta verdadeiramente resposta para isso. Mas quando a gente vai para o livro da vida, a gente vê algo muito precioso. Desde o primeiro momento na criação, lá do Jardim do Éden, Deus tinha um relacionamento muito íntimo com o homem. E quando o homem erra, junto com a mulher, que eles comem do fruto, o que é que Deus faz? Deus ele aparece como um bom pai e convida-os para uma conversa. Deus já sabia o que tinha acontecido, mas Deus quer ouvir dos seus filhos a verdade. E Deus ele procura a raiz do problema, que era exatamente Adão, aquele que ele tinha designado uma tarefa. E quando Deus faz a pergunta, Adão, o que aconteceu? Deus espera, como um bom pai, ouvir do seu filho o que tinha acontecido. E muitas vezes, quando a gente tem algo que a gente gostaria de falar para o outro, a gente tem dificuldade de procurar a raiz. A gente acaba procurando pessoas. E quantas vezes algum cristão escuta algo e sai falando que é o Espírito Santo que disse, e toma aquilo como verdade? Ainda bem que o nosso Deus não enxerga como os homens vê. Ainda bem que Deus não tem a nossa visão limitada. Ele consegue enxergar o nosso interior. E você que está me assistindo agora, que talvez tenha sido julgado de alguma forma, lembre-se, Deus estava com você quando tudo aconteceu. E o próprio Jesus, que ele disse que por mais que ele estaria subindo aos céus, ele deixaria o Consolador, o Espírito Santo, ele estava presente quando ocorreu tudo. E quando você aquieta a sua alma, quando você tem certeza e consciência da verdadeira voz e de quem estava com você, isso te traz paz. Diante disso, quantas vezes nós temos dificuldade, né? Quando vamos defender algo, a gente sempre lembra dos nossos valores e às vezes até conta a história de uma forma diferente para ser beneficiado. No caso do conflito que houve no jardim, Adão não admitiu seus erros, ele colocou culpa em Eva e Eva colocou culpa em Adão. E isso se repete, esse dilema, por uma eternidade. As pessoas têm dificuldade de assumir os seus erros. E quando vão contar um lado da história, acabam contando aquilo que pode ser benéfico para elas. E o erro de quem escuta é de não fazer a triagem, é de não ouvir os dois lados para entender o que verdadeiramente aconteceu. Isso também me emite muito uma reflexão que eu escrevi
aqui na minha agenda e que eu quero compartilhar com vocês sobre o que ocorreu depois do jardim, depois da queda de Adão e Eva, quando foram tirados daquele espaço que era conhecido Jardim do Éden como Jardim das Delícias, aonde eles poderiam desfrutar de todas as coisas naquele local que eles foram escolhidos para governar. O homem foi criado para o governo, para mandar, né? Deus deu uma autoridade para o homem. E junto com isso também deu a liberdade para ele fazer as suas escolhas. E a minha reflexão é depois da queda, quando eu falo de Caim, Caim por Abel. A inveja de Caim por Abel, por Deus ter aceitado a oferta de Abel e não a dele, ocasionou ver Abel sobressair a ele e matou um irmão, em vez de tentar melhorar, já que Deus não julgou Caim. Ele rejeitou sua oferta. Ele deu uma lição para como acertar. Mas como Caim, em vez de reconhecer o erro, preferiu achar que Deus o rejeitou por causa de Abel. Este espírito de Caim continua no mundo até hoje. E mesmo dessa vez as pessoas continuam sentindo inveja, continuam de alguma forma odiando ou desejando mal, manipulando situações e mentiras. Então, qual é o erro de todo ser humano? É quando escutar um fato, dar ouvido somente à primeira voz que escutou e tomar isso como verdade. O erro de não conseguir escutar a raiz do problema, de não procurar a fonte, sabe, e perguntar o que realmente aconteceu. E muitas vezes, quando tomamos aquilo como verdade, nos achamos cheios de sabedoria. Achamos que temos o controle de discernir o que é certo de fato e do que é errado. E quando a gente tem essa possibilidade de cair no engano, acabamos se tornando julgadores, né? Achamos que a justiça cabe a nós que descobrimos um fato. Então, você que está me ouvindo, se na próxima oportunidade que você tem de ouvir uma história como verdade absoluta, experimente ouvir o outro lado. Haja coragem dentro de você. Às vezes você acha que vai corrigir o problema procurando pessoas próximas, falando para os outros a verdade que você descobriu, mas você acaba sendo tola, né? Você acaba perdendo a oportunidade de descobrir de fato o que está acontecendo. Então, que essa ousadia, a coragem que motive você, não seja pelo fato de algo que você ouviu. Porque minha mãe sempre dizia que existe um ditado, né? As pessoas fazem 99% pela outra. Se ela deixar de fazer 1%, esquece tudo que ela fez e ela se torna a pior pessoa. Naquele momento, Caim estava motivado pela ira, né? O seu coração já era alimentado há um bom tempo pela rejeição. Ele achava que a figura do pai, até mesmo do próprio Adão, escolhia o irmão Abel do que ele. Ele já achava também, depois da escolha da oferta, que o próprio Deus preferia seu irmão do que ele. Então, muitas vezes, corremos o risco de sermos enganados. A voz que a gente escuta, de fato, ela tem que trazer um peso, uma paz dentro do coração. Por isso que é preciso a gente sondar as nossas emoções. Quantas vezes escutamos algo, tem gente que diz, foi Deus que me falou, e usa o nome de Deus para justificar aquilo que é o desejo do coração. Tem gente que é movido exatamente pelo desejo de se sentir especial e acaba dizendo, o Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo me falou, e acaba tirando o nome, trocando fofoca pelo Espírito Santo. Então, isso acaba ocorrendo com muita frequência. Eu vejo muita gente que se dizem espirituais falando de suas emoções, daquilo que escuta, e falando que é a própria voz de Deus a se pronunciar.
temos que tomar muito cuidado e ter zelo e guardar o nosso coração. A Bíblia diz que se tudo que temos que guardar, que de fato seja o nosso coração. E quantos Caíns a gente vai encontrar na nossa vida, na nossa trajetória? Quantas pessoas que aparentemente a gente vai ver como uma boa pessoa, mas que de fato por trás usa suas justificativas para fazer o mal. Então, muito cuidado com aquilo que a gente constrói dentro da gente. Lembrando que a verdade definida só existe uma. Ele se definiu como caminho, como verdade e como vida. Então, toda vez que a gente recorre a essa fonte, a gente encontra sentidos para ser feliz, para se sentir amado e para descansar, até mesmo quando somos julgados. Existe graça diante da presença. Por isso, descanse seu coração. Você que está me ouvindo, não sei como é que tem sido as suas lutas, o que é que você tem passado, quais são as suas dúvidas, as suas inseguranças. Mas não se esqueça, busque sempre a raiz do problema. É como pessoas que às vezes têm uma infiltração em casa, né? E toda vez que chove, pega o balde e coloca naquele lugar para que a água caia dentro do balde e evite que molhe o espaço inteiro. E existem pessoas que vão descobrir aonde está a rachadura no telhado e vai mandar alguém consertar, um profissional. Existem outros que toda vez que chover vai botar o balde naquele lugar e não vai fazer nada diante de uma situação. Então, resolva os problemas encontrando a raiz. Lembrando que todo mundo vai passar por lutas, todo mundo vai passar por dificuldade e em algum momento na sua vida você vai encontrar um Caim disposto a destruir os seus planos. Mas lembrando que tudo aquilo que é promessa se cumpre. Tudo aquilo que está debaixo de um propósito verdadeiramente acontece. Então descansa no Senhor, fique em paz. Eu te aguardo no próximo vídeo. Eu espero que ele tenha trago para você o sentido. E se foi benéfico para você, se inscreva no canal, deixe o seu comentário que vai ser um prazer para mim comentar aqui embaixo também a sua opinião. Até a próxima. Um abraço de Valson Braga. Tchau, tchau.